Começando mais um programa casual, começando um Cast TV casual. É isso aí, pessoal. Agora você pode ir lá, dar um like, acionar o sininho, programa casual. E pela cwbtv.net e canal 5. Gente, hoje o nosso programa, tá bom demais. Vocês sabem que eu amo química e o nosso programa é voltado ao mundo da beleza, o segmento da beleza. E nós vamos conversar com uma das mais poderosas celebridades da beleza. Digo isso com toda certeza. Larissa Dantas, que foi campeã, que recebeu o Oscar Loiros Perfeitos em São Paulo. E hoje ela está aqui no nosso programa casual. Seja bem-vinda, Larissa Dantas. Obrigada, Rosi. Que delícia. Convite. Hoje é muita química, né? Hoje é muita química. Hoje vamos falar de loiros, né? De louros perfeitos. Larissa, vamos começar o programa. Eu não quero nem mexer na pauta. Tá. Pelo menos não agora. Larissa, o louro perfeito. O que é louro perfeito? Porque existem tantos loiros. Eu tenho até medo de perguntar, esse loiro é perfeito? Ou o loiro perfeito é química ou é a cor? Ou é como faz um louro? Olha, o loiro perfeito, ele nada mais é do que uma descoloração. Então, uma descoloração, para se considerar perfeita, ela tem que ter um método, tem que ter um protocolo que traga segurança. Então, quando se fala de loiro perfeito, o princípio do loiro é a descoloração. Então, uma descoloração saudável, uma descoloração feita da forma correta, você vai entregar um loiro perfeito. Se é que existe uma descoloração saudável. Então, é uma polêmica, né? Lembra que eu falei, né? Perguntas polêmicas, Peraí, vamos lá. Segura. Tá. Você, profissional da beleza, venha, já entra aqui no CWBTV, canal 5 e cwbtv.net. E você, telespectador, dá uma ligadinha, manda um WhatsApp. Ai, não liga mais, né? Hoje não ligo. Hoje não ligo. Manda um WhatsApp para o teu cabeleireiro, teu profissional da beleza. Porque é complexo. E hoje o loiro é tendência, principalmente em Curitiba. Vem tendência dos dourados, vem tendências dos escuros, mas eu creio que Curitiba, vamos falar de Curitiba, sim, é relutante sair do louro, não? As mulheres curitibanas, elas amam o loiro, né? E agora que tá vindo essa tendência um pouco de fora, dos loiros mais dourados, os beges, os tons mais quentes, até uma tendência, os perolados, mas ainda as mulheres curitibanas gostam muito dos loiros mais frios, né? Não sei se é porque é por ser aqui em Curitiba. Porque é frio? Mas os loiros mais frios aí ganham o coração das mulheres. Eu posso dizer na minha cadeira, assim, né? Elas me procuram muito pelo perfil de loiro que eu entrego, né? Então, e conseguir atingir um tom específico de perolado, champanhe, platinado, de uma forma que o cabelo permaneça de uma forma mais íntegra e saudável, é o que elas querem, né? E foi quando você percebeu essa necessidade? Obviamente que você errou muito, pecou muito, cortes químicos. Isso fez com que você brigasse ali com você mesmo? Não, eu vou chegar no loiro perfeito? Sim, eu sou cabeleireira, esse ano eu faço 22 anos de profissão. Você começou desde os 13 anos como barbeira. Entrei na barbearia, pedi pro meu pai e desde então nunca mais parei, trabalhei de auxiliar. Mas assim, eu acho que o meu start no loiro mesmo aconteceu 2 anos depois que eu tive meu filho. E aí eu decidi montar um espaço para eu atender poucas clientes que eu tinha, porque eu tinha ido embora de Curitiba, fiquei 2 anos meio em off, tive um bebezinho e voltei retomando alguns atendimentos aos poucos. E ali eu percebi que eu não me atualizei mais. Eu percebi que eu dei aquela estacionada e eu ainda em 2 anos tão pouco eu vi que eu estava ficando para trás alguns resultados. E eu comecei a sentir muita dificuldade. E eu percebi assim que eu não estava conseguindo atingir o fundo de clareamento que eu desejava, que quando eu forçava um pouquinho eu trazia um pouco ali de dano àquele fio. Corte, eu percebia né, que eu entregava um loiro e não ficava igual a referência que a cliente me trouxe. E também comecei a perceber que algumas clientes não voltavam. E eu pensava, cara, eu amo o que eu faço, eu sei o que fazer, mas o que está me faltando? Eu preciso buscar isso, porque isso aqui é o que eu sei fazer. Então foi quando eu comecei a estudar, me especializar, fui buscando outras formas de trabalhar, fui buscar mais a fundo ali na química, entender melhor sobre a estrutura capilar, sobre a necessidade de cada cliente, entender a nossa miscigenação que nós vivemos aqui no nosso país, que é um Brasil, um país muito misto. Então, os cabelos, cada um, são diferentes do outro. Essa pergunta que eu ia fazer.
a necessidade do cliente ou a situação do cabelo? Porque o cabelo, como você falou, é muita etnia, Eu né? costumo dizer assim, que o meu maior cliente é o cabelo. Com certeza. Né? Porque a minha maior Ele é o vitrine, teu desafio. né? Então acontece muito sim minhas clientes estarem na fila do mercado ou na fila do caixa de algum lugar. Nossa, moça, quem que fez o seu cabelo? Nossa, eu tô olhando o seu cabelo. Então às vezes nem a própria cliente diz, mas o cabelo fala por si só. Né? E é nítido quando a gente vê um loiro bem saudável, um loiro bem tratado, bem cuidado, e vê um loiro detonado, né? A gente olha de longe e já percebe. E como você desenvolveu essa técnica de louro perfeito? Então, eu percebi que algumas clientes minhas vinham e eu logo já ia colocando papel e algumas clientes tinham reações químicas e outras não. Eu falei, por que que isso acontece? Como eu vou me blindar disso? Porque eu não tenho como saber. A cliente pode me falar que não fez nada, mas não tem como saber. Então, eu comecei a querer buscar o que que acontecia. E daí foi quando para me precaver, eu decidi não abrir mão do teste de mecha. Em primeiro lugar. Primeiro lugar, com certeza. Então, para mim é inegociável. A cliente chegou na minha cadeira, teste de mecha. Mesmo que ela já seja minha cliente, vem fazer mecha no dia, eu faço um testezinho rápido. Mesmo que foi você que fez várias vezes. Isso, porque a gente nunca sabe. Cloro, tá o piscina, cabelo. então pode acontecer. Depois, em segundo lugar, eu fui tentar identificar o que fazer para caso aquele cabelo não passe no teste. Uhum. Se cabelo não passou, não faz. Tá, mas e daí? Que tipo de química que eu sou? Que tipo de colorista que eu sou? Vai dispensar a cliente? Vai dispensar a cliente? Aí eu aprendi a entender o que acontece na fibra capilar, o que eu posso fazer para blindar esse fio e preparar ele para uma descoloração. Então eu tive que ir a fundo na química mesmo, de entender o que eu consigo de usar ali. Porque uma vez o cabelo danificado as fibras, a única forma é blindar ou engessar aquele fio. Né? Porque não existe reparo, uma vez que as cadeias ali se rompem, pontos de enxofre, pontos de hidrogênio já é. Já foi embora. Existe ali também um bom senso do profissional em entender se aquele cabelo realmente entende que ele vai ser descolorido. Entendeu? Porque, por isso que eu falo que o teste de mecha é indispensável, não é perca de tempo, não é tempo jogado fora. Você está poupando o seu tempo para qualquer tipo de eventualidade que possa acontecer depois. Até um processo. E dinheiro, né? Porque hoje em dia, Deus o livre, você danificar o cabelo de uma cliente, você danifica a alma dela. Então, é uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. Então, fez o teste de mecha, passou no teste, ok, você vai com segurança do começo ao fim do protocolo, né? Porém, existe o fator descoloração. Que é o que eu falei lá, exatamente. Sobre a descoloração saudável. Existe a descoloração saudável? Depende. Depende polêmico. Da estrutura capilar de cada cliente. Tem cabelo que descolore saudável, que tem estrutura, que tem medula, que tem uma outra. Mas esse cabelo é o cabelo virgem, Larissa. Não é todo virgem. Ai, Larissa, me prova. É DNA. Me prova. É DNA. Por exemplo, um cabelo virgem, crespo. O cabelo crespo, a característica dele é um cabelo seco. É uma característica, não é um defeito. Claro. Certo? Um cabelo virgem, liso, fininho, ele pode ser danificado com uma descoloração. Agora, tem cabelos virgens que têm estrutura, que tem uma medula mais estruturada, que você vai descolorir e o próprio DNA daquele cabelo apresenta uma resistência muito maior do que outro cabelo. Então, é muito de genética, é muito de DNA de cada pessoa, é muito de estrutura de cada cabelo. Então, depende. Lari, mas e daí? Como que você garante que o seu protocolo vai entregar um loiro saudável para essa cliente? De que forma? Nós vamos trabalhar esse cabelo antes, preparar ele durante e depois a descoloração. Porque nós hoje é muito importante, Larissa. Hoje, o nosso mercado da beleza, nós temos inúmeras tecnologias que a gente consegue sim entregar um loiro de qualidade para sua cliente. É aquilo que eu falo, Larissa. O que é hidratação, o que é nutrição, o que é reposição de massa molecular. Então, eu acho que você tem que vender, você profissional da beleza, você tem que vender o tratamento. Loiro não tem como sem tratamento. Eu falo que nós deixamos de ser aplicadores de produtos. Exatamente. Nós deixamos de ser apenas cabeleireiros.
nós passamos a ser consultores de vida para aquele cabelo. Terapeuta capilar, aquela cliente, ela né? precisa de direcionamento. Loiro saudável, loiro bonito, é direcionamento. Então, você precisa ter um bom posicionamento com a tua cliente, saber conversar com ela com autoridade, pegar na mão dessa cliente, conscientizar ela do processo que ela vai passar e o que ela precisa fazer para que esse cabelo seja um cabelo digno de um especialista, capa de revista, o cabelo dos sonhos que ela tanto quer. E deixando bem claro que não é só fazer e tchau. E não, o loiro não é barato. Não. O loiro não é barato. Isso você tem que passar para o cliente. Ali na cadeira. Loiro, existia uma frase que falavam, né? O loiro não é para quem quer, é para quem pode. Né? Sim. Porque ele você passa por um processo químico muito elevado. Sim. Agora eu quero brincar ali de peróxido de hidrogênio, hidróxido de amônia, aquela coisa gostosa que detona, que abusa de um cabelo. Mas antes, vamos para o Fala Doutor, que é da Clínica São Bernardo. Vai falar, o doutor Maicon Roberto vai falar sobre dermatite atópica. Solta o flash. Olá, boa tarde. Eu me chamo Maicon Roberto Paulo e vim aqui falar para vocês sobre alergias em cães. Então, a alergia é uma doença muito comum na rotina hospitalar. Em média, de cada 10 cães que eu atendo, 7 têm problemas de pele. E dos problemas de pele, a dermatite atópica é a doença mais comum. A dermatite atópica é uma alergia de origem genética, né, onde o cão tem como principal manifestação o prurido. O que é o prurido? É a coceira. O cão se lambe as patas, coça a orelha, coça as regiões ventrais. Então isso gera muito mal-estar para o cão, né? E a gente precisa bloquear essa alergia. Essa alergia está relacionada ao ambiente, a alérgenos ambientais e alérgenos alimentares. Então é muito importante fazer a consulta com o dermatologista para ele rastrear, né, a origem desse alérgeno com um teste alérgico e aí sim direcionar o tratamento de acordo com a alergia diagnosticada no teste alérgico. Então, o dermatologista, ele costuma fazer o quê? Fazer uma investigação minuciosa do ambiente que o cão vive, né, e do que o cão se alimenta. Com isso, né, o tratamento ele é bem direcionado. Como que é feito esse tratamento da alergia? O tratamento ele é multidisciplinar. Ele pode ser feito com terapias tópicas, banhos, shampoos, principalmente hidratação, né? E também com terapia medicamentosa. A terapia medicamentosa ela pode ser por via oral, por via tópica e por via injetável. O que a gente tem de mais moderno para tratamento da dermatite atópica é a terapia com anticorpo monoclonal, que é uma injeção que o cão toma mensal ou a cada 2 meses para inibir a coceira. Então, com isso, a gente consegue dar um conforto, uma qualidade de vida para esse cão que sofre da dermatite atópica. A dermatite atópica ela pode ser leve, moderada a grave. Quanto mais grave a doença, maior o desafio. Então, procure um dermatologista para fazer essa investigação, o diagnóstico correto e o tratamento de acordo com o que foi encontrado. Esse foi o tema de hoje. Nos encontramos na próxima semana. Aguardo vocês. Clínica São Bernardo. Um abraço do Dr. Maicon Roberto. Ficou bem bacana esse vídeo, bem relevante e importante para quem tem seus pets, né? Falar nisso, manda um beijo para sua vovó, que tem aquele pet maravilhoso. É tudo na vida dela, né? Fofa, né? É uma fofa. Ela é uma figura com aquela cachorrinha. Quando precisar, lá na Clínica São Bernardo. Verdade, obrigada. Larissa, vamos falar de 10, 6, tem 5? Tem 5, Nilo? 5 volumes já? O peróxido de hidrogênio? Yoshi?
5, tem 6, tem 9, tem... Meu Deus, o que é essa prostituição? Você é de acordo? Porque eu não sou. Então, Polêmica, gente, polêmica. vamos falar de peróxido de hidrogênio. Defina o que você gostaria de entender mais sobre isso, em relação à velocidade, em relação Então, à o que abertura ele faz? de tons. Ele faz velocidade ou ele faz abertura? Velocidade. Pra quê? Existe uma proporção que eu ensino no meu método Pode dar a dica aqui. correta de se usar o peróxido de hidrogênio com pó descolorante, para que você determine a quantidade de tons que você abrir e no tempo de pausa desse produto. Então, existem alguns produtos e existem performances e performances. No método MD Mechas Descomplicadas, você vai entender. Na proporção 1 por 1, você vai ter até 120 minutos de ação do seu pó. 1 por 1,5, 90 minutos. E 1 por 2, 60 minutos. Então, baseado na altura... Mas em qual volume? Depende a proporção A que você, regra qual é de- o quanto você quer independente. abrir. Depende de quanto você quer abrir e a velocidade que você O quer. verdadeiro Então, vamos olhômetro? falar lá do 20, 30... Não, existe o olhômetro, porque eu acho que a gente tem que treinar o nosso olhar. Exatamente. O profissional precisa treinar o olhar. Mas antes disso tudo, é identificar qual é a altura de tom real da cliente. Então, você identifica a altura de tom real. Qual o tom que você quer chegar. Quantos tons você quer abrir, você define se você vai usar 20, 30 ou 40. Bacana. Entendeu? Tem muita coisa nesse curso, é um curso intensivo, método MD. nesse método. Então, eu desenvolvi o método MD para trazer uma descomplicação na hora da descoloração. Porque eu me baseei nas minhas dificuldades como cabeleireira, né? E que eu acho que 90%. 90%, gente. Quem que decora 1 milhão de fórmulas mirabolantes de tonalizantes para passar ali na cliente? Então, eu comecei a perceber uma necessidade das clientes de durabilidade no loiro. E eu queria entender o porquê que a cliente sai daqui linda, maravilhosa, daqui 30 dias ela volta com esse cabelo oxidado, laranjado. O porquê que o fundo natural da cliente altera quando eu vou usar um tonalizante. Ou na segunda lavada. Você não deve usar OX de 10, 20, 30 volumes na hora de tonalizar, porque altera o fundo. Mas daí você usa os 10 volumes, ele vai oxidar da mesma forma. Eu preciso, tá acabando o programa, me dê mais um minutinho, rapidinho. Vamos finalizar com essa pergunta. Por que você dispensa o uso de tonalizante esfumado na raiz? Adoro 20 segundos. essa pergunta. Primeiro, o tonalizante ele tem uma ação oxidativa, o que é natural, que qualquer coloração vai acontecer. E quando você usa apenas os matizadores que trazem a neutralização dos tons amarelados indesejados, você consegue garantir que esse cabelo não vai oxidar. Então você vai ter um loiro mais bonito por mais tempo quando você não usa ação oxidante na sua neutralização da descoloração. Ou seja, vamos fazer o curso com ela, porque eu até era para ter feito segunda-feira passada, Pois é. só que eu fiquei Ficou gripada, fiquei dodói. Mas tô te Mas esperando. eu quero, amo de paixão. Alguém tá brigando ali. Tem que finalizar. Olha, tá passando o contato da Larissa Dantas, o teu Instagram, Larissa Dantas LP, telefone. 98417-7124. Finalizando mais um programa Casol. Que delícia de Obrigada, aula. Rosi, sempre. E espero você mais vezes Prazer. aqui no programa Casual, no Cast TV Casual. Prazer, obrigada, gente. Beijos. Até o próximo programa, se Deus quiser e Ele quer. Moda e beleza na TV, um mundo de emoções pra você.